falar em fibromialgia? Pois é, se ainda não, eu já posso adiantar que essa síndrome atinge cerca de pelo menos 5% da população brasileira. E o mês de maio é dedicado à conscientização sobre essa síndrome para poder também falar sobre o assunto. Mas quem vai explicar para a gente melhor é a fisioterapeuta e diretora da Fibroclínica, Laurita Castanheiro. Seja muito bem-vinda, doutora, Obrigada, aqui ao Rio Grande de Movimento. E desde já questionar, o que é a fibromialgia? Porque muita gente já ouviu falar, mas não necessariamente sabe o que é essa síndrome. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dor difusa, ou seja, dor que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Além da dor, uma característica bem frequente e que também compromete muito a qualidade de vida desses pacientes é a fadiga. Ou seja, o paciente está sempre muito cansado porque ele já tem uma noite de sono não reparador, ou seja, acorda como se não tivesse dormido, tem alterações de memória, tem problemas gastrointestinais muito frequentemente, né? Pode ter um comportamento depressivo, enfim, é um paciente que se sente muito limitado, é um paciente que tem muita perda de qualidade de vida por esse conjunto de sintomas. E por conta de todo esse conjunto de sintomas que impacta diretamente, né, no dia a dia da pessoa diagnosticada, a doutora também esteve à frente de uma lei municipal, é isso, que trata sobre esse assunto, o porquê levantar este tema dentro, né, da Casa do Povo, enfim, trazendo um aprimoramento legal sobre o que é necessariamente a fibromialgia? É a verdade. Então, há um ano, a gente tem a lei aprovada, a Lei 12.374, que é a lei que institui em Porto Alegre o mês de maio como um mês de conscientização sobre a fibromialgia. Esse projeto, ele iniciou justamente pela necessidade tão grande de que tanto o público quanto profissionais da área da saúde pudessem conhecer mais, porque a fibromialgia ela ainda é um problema muito pouco conhecido, ela precisa ser muito estudada, as pessoas precisam adquirir consciência, até para estar atentas e buscar o diagnóstico quanto antes, né? Cada caso ele tem as suas, enfim, infinitas particularidades, mas quais são os tipos de tratamentos ou acompanhamentos que existem atualmente na medicina para contribuir no dia a dia de uma pessoa diagnosticada com a fibromialgia? Certo. A gente entende atualmente que o melhor tratamento, né, o tratamento mais eficaz para a fibromialgia é um tratamento que vai agregar 3 pilares. Então, o pilar químico, o pilar físico e o pilar emocional. Ou seja, esse paciente ele vai precisar tratar a desordem química, porque a fibromialgia ela é uma desordem do sistema nervoso central, lá no centro regulador da dor. Não é um problema que começa acontecendo no corpo como uma lesão muscular. É uma desorganização onde a parte responsável pela nossa percepção da dor está alterada. Então, esse paciente vai precisar tratar quimicamente para regular esse mecanismo, né, pelo menos em parte. Fisicamente também vai ser necessário que a gente entre com um trabalho específico, minucioso no corpo, modificando essa condição, a condição dessas alterações musculares, né? E também o tratamento emocional, assim como a psicoeducação, vão fazer toda a diferença, porque o estresse é um dos fatores que pioram o quadro e muitas vezes é um fator que veio a desencadear a síndrome também. Com certeza. Doutora, antes de a gente continuar o bate-papo aqui, Claro. eu vou até pedir para o pessoal de casa compartilhar a nossa live lá no Facebook, doutora. Certo. Todo mundo pode acompanhar o nosso conteúdo pela fanpage oficial da RDC TV. É só colocar lá na barra de pesquisa RDC TV, curtir e acompanhar a nossa live aqui do Rio Grande de Movimento, que está ao vivo lá na página, né? Até o Alexandre Z. Correia disse assim, ó, muito legal o enfoque sobre fibromialgia, parabéns Fibroclínica, né? O pessoal quiser compartilhar aqui, tiver alguma pergunta, né, que a doutora aqui pode responder pra gente. E eu acho que uma dica bacana para as pessoas que estão nos assistindo em casa, doutora, é falar assim, para não confundir dores que possam ser normais, do cotidiano, com uma possível, vamos dizer, um passo inicial para ser um diagnóstico de fibromialgia. O que pode diferenciar e ser como alerta? Ó, isso pode ser um sinal de fibromialgia. Claro. Então, a gente tem como pontos importantes para o diagnóstico a dor persistente por pelo menos 3 meses, dor em vários pontos do corpo, o sono não reparador frequente, que é diferente, por exemplo, daquela pessoa que tem uma situação pontual e acaba
não dormindo uma noite, 2 noites bem, né? Mas é um sono que ele vai ficando gradualmente, né? Cada vez mais não reparador, e a pessoa vai tendo, além da dor, esse cansaço sempre ao acordar. Então, ela acorda como se não tivesse dormido, ela pode ter confusões mentais, dificuldade de memória, irritabilidade. Então, é um conjunto de sintomas que vem de uma forma crescente, diferente, por exemplo, de uma situação de lesão, onde a pessoa tem um fator causador, né, da dor, e aquela dor vai ter um tempo ali de duração e depois vai começar a reduzir, muitas vezes. E esses primeiros sintomas físicos podem gerar sintomas psíquicos, né? Como a doutora falou sobre a depressão, por exemplo, né? Temos aí depressão muito nomeada como doença do século, né? O que a gente pode, de que forma que pode ser feito até mesmo um tratamento diretamente para uma pessoa que já chega nesse nível, né? De passar dos sintomas físicos para os psíquicos. Claro. Então, assim, a gente precisa ter claro também que a doença depressão é uma doença e o comportamento depressivo que muitas vezes acontece em pessoas com fibromialgia são coisas diferentes. Pacientes diagnosticados com fibromialgia, se sabe que atualmente tem em torno de 54% desses pacientes têm a doença depressão. Então, o comportamento depressivo é aquela condição que a pessoa, por se sentir impotente, por acordar sempre com dor, sempre com fadiga, por se sentir limitada, ela acaba desenvolvendo, é quase que natural, né? Qualquer um de nós ficaríamos mal com todos esses sintomas associados. Então, é muito importante, como eu falei anteriormente, que o paciente esteja atento, que as pessoas estejam atentas e busquem também aí o tratamento psicológico, né? Primeiro a psicoeducação, que é o que a gente entende por o paciente conhecer o que é a fibromialgia, até que ponto ela pode prejudicar, ou seja, saber exatamente o problema que está ali acometendo, né? Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui no Rio Grande Movimento, por ter esclarecido as dúvidas sobre esse assunto, que, como a gente iniciou aqui no bate-papo, muita gente ainda não conhece, mas com certeza o pessoal que acompanhou aí em casa já está sabendo, já está por dentro de todas as informações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só gostaria de deixar um convite. Claro! Que amanhã, quarta-feira, às 19 horas na Anhiggs, nossa grande parceira aí do Maio Sem Dor, a Anhiggs e o Sindiospa, são os parceiros fortes que estão com ações para conscientizar, né, sobre a fibromialgia. Amanhã temos uma palestra, então, na Anhiggs, comigo, falando da parte física, do tratamento físico, com o Dr. Riso, falando da psicoeducação, e com o Dr. Luciano, então, falando do tratamento químico. Vai ser muito bacana. Com certeza. Então, amanhã, né, no dia 22, na Associação Médica do Rio Grande do Sul, na Anhiggs. Bom, doutora, muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje no programa. Ó, o pessoal aqui, ó, a Suzy também botou parabéns pela iniciativa, né? Enfim, muito obrigada pelo carinho de vocês também que nos acompanham.